Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um Diálogos na APS. E o tema de hoje, pela segunda vez, pelo segundo ano consecutivo, é a campanha Julho Laranja, que tem por objetivo divulgar a importância dos cuidados ortodônticos precoces e promover a saúde bucal das crianças. Ouvindo bem, né? Sejam todos muito bem-vindos. E vale lembrar que a Secretaria Municipal de Saúde aderiu a esta campanha no ano passado. A campanha ela já está no seu 5º ano e a Secretaria aderiu em 2022. E tem o compromisso de promover os cuidados precoces na infância e, sobretudo, na primeira infância. Sim, porque é a fase onde podemos promover uma prevenção mais assertiva, trabalhando com os pais, com os responsáveis, estendendo também até a comunidade escolar, aos educadores, aos professores, e também antecipando esses cuidados desde a gestação. Então, essa palestra de hoje, ela tem o objetivo de capacitar os cirurgiões dentistas da atenção primária, da CENSA, destacando a importância do desenvolvimento crânio-facial, os principais desvios da normalidade e em quando encaminhar ao serviço de ortodontia preventiva dos centros de especialidades odontológicas. Então, agora eu quero apresentar o tema da palestra de hoje, que é a importância e cuidados com a ortodontia infantil, e fazer aqui um breve resumo aqui do currículo do nosso palestrante, o Dr. Evandro Bronze. Ele é professor adjunto em ortodontia na Universidade Estadual do Amazonas, especialista em ortodontia e ortopedia facial pela Unesp, mestre e doutor em ortodontia pela Universidade Estadual Paulista de Araraquara. E também ortodontista do Centro de Especialidade Sul, Dr. José Fortunato de Oliveira. Então, além de todo esse currículo, ele também tem uma grande experiência na CENSA, no atendimento em ortodontia infantil. Então, guardem aí as perguntas, que aí no final a gente irá respondê-las todas, certo, professor? Certo. Vamos agora aqui só trocar de... Qual que é teu... Pronto, pode falar. Boa tarde para todos. Gostaria só de um ok, se estão me ouvindo. Estão me ouvindo aí, por favor? Alô, alô. Beleza, tá ótimo. Bom, para mim é uma honra estar vindo ministrar essa palestra para vocês, participando aí da campanha do Julho Laranja. Agradeço o convite da doutora Rebeca, da doutora Cláudia, para dar continuidade exatamente a essa campanha. E realmente, aqui como ortodontista do CELSUL, né, e da CENSA, espero conseguir, né, atingir os objetivos
dessa palestra, que é realmente tentar trazer um pouco da importância e dos cuidados com relação à ortodontia infantil, que é, né, um dos ramos aí ligado ao Júlio Laranja. Bom, então coloquei como objetivo da palestra fornecer aí aos colegas e amigos dados clínicos, né, e científicos que levem à indicação de pacientes que necessitam tratamento ortodôntico infantil. E, além disso, demonstrar a importância do tratamento ortodôntico precoce e as principais condutas clínicas nesse sentido que nós podemos realizar, inclusive, dentro do centro odontológico. Aí é um detalhe importante, né? Muitas pessoas dentro da população acreditam que a ortodontia não faz muito parte, né, dos tratamentos que muitas vezes são ligados ao serviço municipal. E a ideia também com essa palestra é mostrar que sim, que tem determinados procedimentos que nós podemos resolver de forma precoce dentro da ciência. E aqui eu coloquei os assuntos, né? Eu tentei dividir aí em 3 partes, né, os assuntos que nós vamos abordar na palestra. Então, seriam as principais maloclusões relacionadas ao tratamento ortodôntico infantil, que eu coloquei aí como sendo o TOI, as aparatologias ortodônticas e as condutas clínicas que são realizadas na ortodontia da Sensa atualmente. Então, hoje nós trabalhamos com a ortodontia preventiva e com a ortodontia interceptativa, né? Talvez, futuramente, podemos até aí ter parcerias ligadas à ortodontia corretiva e até parcerias corretivas cirúrgicas. Mas hoje, nós trabalhamos dentro da orto preventiva e da ortodontia interceptativa. E também, né, futuramente, de repente, até trabalhar também com a parte de ortopedia funcional e mecânica. E apresentar a importância do tratamento ortodôntico infantil, que é realizado como sendo uma forma de tratamento precoce dentro da especialidade ortodôntica. Bom, então, iniciando o assunto, eu gostaria de mostrar primeiramente como a maloclusão se comporta dentro da nossa população. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, os 3 maiores problemas de saúde bucal são a cárie, que é a primeira colocada, as doenças periodontais, que são a segunda colocada, e as maloclusões, que vem em terceiro lugar. Mas, no sentido de prevalência, a maloclusão, ela aparece de uma forma, vamos dizer assim, extremamente significativa, né? Então, a cada 100 pacientes, segundo esse trabalho, que é um trabalho bem conceituado na ortodontia, do Omar Gabriel de Bauru, 88,5%, né, dos pacientes, eles têm algum tipo de maloclusão. E somente 11,5% têm oclusão normal. Então, isso quer dizer o quê? Que de cada 100 pessoas, 88 a 89 precisam de aparelho, porque tem algum tipo de maloclusão. E o que significa a maloclusão? A maloclusão é um reflexo clínico de algo que não está correto dentro da oclusão, né? Então, não existe o encaixe adequado dos dentes que levariam a uma oclusão normal. Um exemplo de característica de uma oclusão normal, né? A relação molar de classe 1, a ausência de diastemas, a ausência de dentes rotacionados. E também a maloclusão, ela pode ter uma relação direta com a parte de crescimento craniofacial. Então, muitas vezes a maloclusão ela é manifestada porque a parte óssea não está adequada, né? Então, nós vamos ter que ter aí uma ligação entre a parte dentária e parte óssea que tem algo anormal dentro da oclusão, e aí a gente vai ter uma origem de diferentes maloclusões que podem aparecer de forma individual e podem aparecer de forma integrada, né? Eu ter, vamos dizer assim, várias maloclusões ocorrendo ao mesmo tempo. Então, eu tentei separar as maloclusões em problemas que a gente diz que são interarcos e problemas intraarcos. Os problemas interarcos que são maloclusões que se relacionam entre si, tendo sempre a ligação do arco superior e do arco inferior, da maxila com a mandíbula. E aí elas podem se manifestar de forma anteroposterior, transversal ou vertical. E nós temos os problemas intraarcos, que são aqueles problemas que ocorrem independentemente nos arcos. Então, eu posso ter esse problema ocorrendo só no arco superior ou esse problema ocorrendo só no arco inferior.
A gente teria aí desvio de linha média, dentes girovertidos e também os diastemas e apiamentos, que são maloclusões que também aparecem muito no nosso dia a dia. Bom, dentro das maloclusões, eu acredito que todos, né, durante a sua vida acadêmica, perceberam que a classificação de Engel, ela ainda que muito antiga, é a classificação mais importante, né, dentro das características clínicas, que seria a classe 1, 2 e 3. Vamos entender, primeiramente, que a maloclusão de classe 1, ela não está relacionada diretamente à classe 1, porque a classe 1 é uma condição de normalidade. Mas a gente chama de maloclusão de classe 1 quando nós temos outras maloclusões e a nossa relação de molar é uma classe 1. Tá? E nós teríamos também a classe 2 e a classe 3, que são outras características que o Engel pontuou da oclusão, mas que aí já seriam características errôneas, que a gente pode classificar como realmente uma maloclusão expressa exatamente por essa classificação. O que seria a característica de normalidade vista aí pelo pai da ortodontia, que é o Engel? Quando a cúspide mesovestibular do primeiro molar superior oclui no sulco central vestibular do primeiro molar inferior, essa é uma característica que a gente considera de normalidade. Engel acreditava que quando essa característica era manifestada no molar, os outros dentes estariam em posição adequada e que esses molares em posição correta guiariam toda a outra oclusão. Então, essa daí seria uma característica de normalidade. Mas eu posso ter, por exemplo, uma classe 1 com diastema, eu posso ter uma classe 1 com aviamento, eu posso ter uma classe 1 com desvio de linha média. Por isso que a gente considera também maloclusões, apesar da relação molar ser uma relação adequada. Bom, essa daqui já seria uma característica de classe 2. A classe 2 ela pode estar relacionada a uma maxila protruída, a uma mandíbula retruída, ou a junção das duas, ou ser um problema unicamente dentário. Toda vez que a gente fala que o problema esquelético está relacionado ao problema dentário, a gente já entende que essa maloclusão vai ter um grau de dificuldade maior de tratamento. Exatamente por quê? Porque você tem um problema esquelético se manifestando conjuntamente ao problema dentário. No caso da classe 2, a cúspide mesovestibular do primeiro molar superior está paramesial do sulco central vestibular do primeiro molar inferior. Né? Então, a gente teria como se fosse o primeiro molar superior para frente e o primeiro molar inferior para trás. Isso caracterizaria aí uma classe 2. E nós teríamos também a classe 3, que é o oposto da classe 2. Então, na classe 3, é como se o primeiro molar superior estivesse para trás e o primeiro molar inferior estivesse para frente. Para frente e para trás do quê? Da relação de classe 1, que seria a relação de normalidade, onde a cúspide mesovestibular do primeiro molar superior oclui no sulco central do primeiro molar inferior. As classes 3, elas acabam manifestando ou uma maloclusão que é muito característica desses pacientes, que seria a mordida cruzada anterior. Nessa imagem, como a gente está vendo lateralmente o paciente, ele não tem a mordida cruzada anterior. Mas por quê? Porque os dentes acabaram fazendo uma compensação natural. Né? Então, essa compensação natural, ela evita esse cruzamento anterior. Mas nós observamos que, pela posição dos molares, esse paciente é um paciente classe 3. Quando eu comecei a preparar essa aula, e que eu queria realmente apresentar algumas maloclusões para vocês, era exatamente para quê? Para que, na verdade, o cirurgião dentista que está dentro da Sensa, ele tenha, né, uma revisão exatamente sobre as maloclusões existentes. E aí eu tentei colocar as que eu enxergo como principais. Né? E dessa forma, o encaminhamento para o ortodontista nos diferentes centros de especialidades odontológicas se tornaria mais fácil. Né? Porque aí os dentistas vão reconhecer, né, de uma forma melhorada essas maloclusões que existem. Outras maloclusões que eu acredito que sejam fáceis de serem observadas e que podem ser indicadas para os ortodontistas da Sensa seriam a mordida cruzada anterior, que vocês estão vendo aí em tela, onde os incisivos inferiores se colocam à frente dos incisivos superiores. E aí a gente acaba tendo um cruzamento anterior. Além disso, a gente teria a sobremordida profunda, que é quando os incisivos superiores cobrem
demasiadamente os incisivos inferiores, né? Aí a gente tem, por exemplo, uma imagem clínica onde os incisivos superiores cobrem os incisivos inferiores praticamente a coroa toda, né? A partir de 4 milímetros, que os incisivos superiores cobrem os incisivos inferiores, a gente já tem a caracterização da mordida profunda, que também pode ser chamada de sobremordida profunda. Tá? Ainda continuando nesses problemas interarcos, tanto a mordida profunda quanto a mordida aberta são problemas de ordem vertical. Por quê? Porque a gente olha o paciente de frente e observa o que está inadequado. Nesse caso aí, a gente tem uma mordida aberta anterior, onde a gente não tem o contato dos incisivos na região anterior. E quando ela é uma mordida aberta assim, setorizada, a gente percebe que ela está ocorrendo na região de incisivos, ela muitas vezes está relacionada a problemas de hábitos bucais deletérios, onde a gente poderia citar aí o uso de chupeta, a sucção do dedo polegar, né? Poderíamos ainda a deglutição atípica de língua, né? O hábito da mamadeira. Então, tudo isso vai ajudar na mordida aberta. E, além disso, como etiologia da mordida aberta, a gente ainda pode citar os problemas respiratórios, tá? Onde realmente os problemas ligados à adenoide e à amígdala hipertrófica, né? Que são as tonsilas palatinas, também estão bem relacionados ao aparecimento da mordida aberta anterior. E aqui a gente teria também a mordida cruzada posterior, né? Então aí vocês estão percebendo que a gente do lado direito aí tem uma inversão na posição no sentido vestibulingual dos dentes posteriores, né? Então nós temos aí os dentes posteriores e inferiores para vestibular dos dentes posteriores e superiores. E ainda nós teríamos os problemas intra-arcos, né? Problemas intra-arcos, nós poderíamos citar os diastemas, né? Que podem aparecer num arco e não aparecer nos outros, né? E aí vai um detalhe importante, né? Muita gente acredita que os diastemas, mesmo na dentição decídua, eles precisam ser evitados. Isso não é correto, tá? Os diastemas na dentição decídua, é bom que eles existam, tá? Depois, quando você tem a dentadura permanente e chega na dentição permanente, a dentadura mista e chega na dentição permanente, aí sim na dentição permanente os diastemas não devem ocorrer. Mas a presença de diastema na dentição decídua é uma característica normal de oclusão, tá? Então, vai essa dica aí exatamente quando a gente observar diastema na dentição decídua, isso é bom, né? Não é algo ruim. É considerado o que a gente chama de arco tipo 1 de Balme, que seria uma característica positiva dentro da oclusão. E nós temos também os apinhamentos dentários, né? Os apinhamentos dentários são maloclusões que muitas vezes não necessitam ser trabalhadas precocemente, né? Mas o ortodontista, ele vai, logicamente, priorizar algo no tratamento, mas, posteriormente, ele pode também tratar um mapeamento dentário, de repente, conjuntamente a um outro problema, como uma mordida cruzada. Então, isso não impede que ele já possa começar também a tratar o apinhamento numa fase mais precoce. Apesar de não ser um problema, né, que tenha necessidade estrita de ser tratado precocemente. Aqui eu coloquei um casinho, só rapidamente falar para vocês, que seria exatamente de uma mordida aberta anterior, que seria um caso que os ortodontistas da Sensa tratam, né, dentro dos seus locais de trabalho, tá? Nos seus centros de especialidades odontológicas. Então, a maloclusão aí, chamada de mordida aberta anterior, setorizada no paciente de dentadura mista, né, onde a gente percebe, né, que a mordida aberta acaba sendo mantida pela língua e ela é originária de um hábito de sucção de chupeta, tá? Aí você falaria o quê? Você vai indicar o paciente, né? O ortodontista vai receber esse paciente, ele vai verificar quais exames necessários, né, exames complementares, né? Hoje em dia, nós temos condições, né, de inclusive solicitar radiografias panorâmicas, né, dentro do sistema, né, de parceria aí da Sensa com a UEA, né? E dessa forma ajudar exatamente nos elementos de diagnóstico para o tratamento ortodôntico, tá? Então, a gente teria aí uma característica de uma mordida aberta anterior, né? Então, aí o ortodontista vai moldar, né, essas arcadas dentárias, superior e inferior,
e aí ele vai realizar a confecção do aparelho ortodôntico removível, né? Composto aí dos grampos de retenção, dos elementos, vamos dizer assim, de estabilização, e no caso de uma grade palatina, né, e de um torno expansor, para que a gente também melhore, né, a característica de forma do arco dentário superior. Então, isso daí tudo vai nos ajudar, né, para que a gente possa conseguir resolver essa maloclusão. Aí, como eu falei, a radiografia panorâmica, né, que a gente tem essa possibilidade hoje, eu acho que foi um grande ganho aí para todos, né, dentro do sistema e para a ortodontia também, que permitiu que a gente tenha, né, acesso às radiografias panorâmicas. Eu diria que não tem como tratarmos, né, casos ortodônticos se nós não tivermos uma ideia geral, né, de como estão os nossos dentes. E essa característica geral, né, radiográfica, mostrando patologias, mostrando assimetrias, mostramos agenesias, dentes supranumerários, características patológicas individuais da região de periápice, né, reabsorções dentárias, reabsorções ósseas. Isso tudo a gente tem ideia realmente com a radiografia panorâmica, né? Então, acho que isso daí foi um serviço que engrandeceu muito e possibilitou a gente desenvolver bastante essa parte da ortodontia. Então, aqui seria um aparelho ortodôntico removível superior, né, confeccionado com a grade palatina e com o torno expansor, né? Hoje em dia, a gente ainda utiliza resinas coloridas, às vezes até coloca, né, alguma figurinha. Isso tudo ajuda muito o estímulo da criança e faz com que realmente ela use o aparelho durante a fase de resolução do caso clínico, né? Então, aí seria um AOR superior, né, que o AOR, a palavra significa aparelho ortodôntico removível superior, e aí o uso do torno expansor e da grade palatina exatamente para que você possa tratar a maloclusão que se apresenta. E aí, usando esse aparelho por 4 meses, você consegue o fechamento da mordida aberta anterior, né? Então, é aquela história. Se você utiliza o aparelho no momento certo, na hora adequada, né, e o paciente colabora com o uso, o sucesso é rápido, né? Principalmente nesses problemas relacionados à mordida aberta anterior, que estão ligados diretamente a hábitos bucais deletérios, tá? Então, aí o ortodontista vai trabalhar e vai fazer esse fechamento de mordida. Para vocês terem uma ideia da gravidade disso, se essa mordida aberta não é fechada precocemente, com o passar do tempo, esse problema, que era um problema setorizado, ele pode ser um problema alveolar e até esquelético numa idade adulta, tá? O que pode complicar demais o tratamento ortodôntico, né? Então, por isso que é importante que a gente tente tratar esse tipo de caso clínico o mais cedo possível. Às vezes existe muita dúvida, né, de quando que deve se encaminhar o paciente para o centro de especialidades odontológicas, né, qual é o melhor momento, qual o tipo de tratamento que se consegue fazer, né? Então, eu vou tentar agora explicar um pouquinho sobre isso, tá? Então, muitas vezes se diz que a ortodontia que nós fazemos é uma ortodontia preventiva, né? Mas a maioria das ortodontias que nós realizamos é uma ortodontia interceptativa já, né? Então, a ortodontia preventiva é uma ortodontia que nós vamos estar prevenindo algo que ainda não aconteceu. Então, a gente vai estar prevenindo algo que pode acontecer, né? Agora, na ortodontia interceptativa, nós já estamos fazendo o quê? Nós já estamos tratando uma maloclusão que já existe, tá? Só que o que é o termo interceptar? Como a criança está se desenvolvendo, ela está em crescimento, se eu conseguir interceptar isso durante essa fase de crescimento, ela vai começar a crescer e se desenvolver normalmente, tanto a parte esquelética, óssea, quanto a parte dentária. Tá? Então, por isso que a ortodontia interceptativa, ela seria um momento interessante também do nosso tratamento. Então, inclusive através de diálogos, né, que nós fizemos, de reuniões, né, entre os ortodontistas, a idade de alcance que nós consideramos dos nossos pacientes seria ali por volta de 5 anos a 11 anos de idade, né? A literatura mostra até a partir de 4 anos, mas a criança muito jovem, ela precisa de ter o quê? Uma maturidade psicológica para que dessa forma ela consiga usar o aparelho ortodôntico, né? Principalmente o aparelho ortodôntico removível.
Então, nós consideramos que aí, no fim da dentadura decídua, e no início e toda a fase da dentadura mista, nós poderíamos usar aí os aparelhos, né, e tratar essas maloclusões. Isso é muito importante porque a gente vai estar dando, vamos dizer assim, oportunidade para a população tratar o paciente cedo. E isso daí vai engrandecer o futuro desses pacientes. Porque os tratamentos ortodônticos, se forem feitos precocemente, eles vão se tornar mais fáceis no futuro. Às vezes, quando a gente está até na especialização, a gente comenta muito sobre isso. Que tem muito aluno, quando está se especializando, que ele quer fazer ortodontia fixa de qualquer jeito, né? Mas a ortodontia preventiva interceptativa, às vezes, ela é até um pouco mais difícil, né? Porque ela demanda um estudo maior, um estudo mais geral, e os movimentos podem ser até mais importantes e maiores, porque você consegue resolver problemas, muitas vezes de ordem esquelética, dentro dessa fase. Então, assim, é muito importante que o paciente trate cedo, para que ele tenha um conforto do tratamento ortodôntico no futuro. Tá? Então, a importância, né, dos cirurgiões dentistas da rede de conseguir indicar esses pacientes precocemente é fundamental. Não só para que exista tratamento ortodôntico na rede, mas sim para ajudar a população a facilitar o tratamento naquele momento e ainda evitar maloclusões futuras, que muitas vezes não conseguem ser tratadas, a não ser que você faça tratamentos radicais, como, por exemplo, uma cirurgia ortognática, a existência de uma cirurgia, de uma expansão da maxila cirurgicamente assistida, que são maloclusões que não foram tratadas precocemente. Então, a indicação, ela é, assim, extremamente importante, né? E por isso, talvez seja a parte mais fundamental da palestra, né? Conseguir compreender e indicar esses pacientes para que eles possam tratar cedo. Bom, o que acontece? Dentro da ortodontia preventiva, né, nós teríamos aí procedimentos simples. Quando nós fazemos uma restauração, em que a restauração na sua largura mesiodistal daquele dente descido é mantida, a gente está fazendo uma ortodontia preventiva. Agora, se nós realizamos uma restauração inadequada, diminuindo, por exemplo, a largura dentária, nós estamos evitando uma ortodontia preventiva, estamos oferecendo um risco de que aquele espaço seja perdido, tá? Quando a gente mantém um espaço, depois da perda precoce de um dente descido, quando a gente mantém esse espaço, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo uma ortodontia preventiva. Por quê? Porque o espaço ainda não foi perdido, né? Se nós estamos realizando a eliminação de hábito até ali por volta de 3, 4 anos de idade, hábito de dedo, hábito de chupeta, a gente está fazendo também uma ortodontia preventiva. Por quê? Porque a maloclusão, apesar dela existir, ela pode ainda ter uma autocorreção. A mordida aberta anterior é a única maloclusão com autocorreção se nós conseguirmos eliminar o hábito precocemente. Tá? E no caso da ortodontia interceptativa, já seria um problema existente. Então, a recuperação de um espaço, a extração seriada, que seria uma extração sequencial de dentes descidos e depois permanentes, o fechamento de um diastema, né, a correção de um apinhamento, a remoção de hábito, quando eu já tenho uma mordida aberta numa idade mais avançada, 6, 7 anos de idade, né, a remoção de um dente descido, né, que está, vamos dizer assim, demorando, né, tardio, né, de esfoliação tardia. Então, tudo isso faz parte da ortodontia interceptativa, tá? Então, a ortodontia preventiva eu não tenho problema, a ortodontia interceptativa eu tenho problema, só que quando eu for corrigido, a parte dentária e a parte óssea vai se desenvolver normalmente. Bom, então nós queremos, né, dentro aí desse Júlio Laranja, focar nessa parte de tratamento precoce de maloclusão, que seria exatamente algo muito importante. Vocês já viram algumas maloclusões na aula, e agora a gente vai tentar mostrar também uma relação direta da perda do dente descido que deve ser evitada, né? Então, evitar a perda do dente descido antes da hora ajuda muito no tratamento ortodôntico. Então, aqui, né, as causas de uma perda de espaço na dentição descida, que seria exatamente as cáries interproximais,
a ausência congênita dos dentes, né, quando os dentes já não existem, as agenesias, as restaurações deficientes, tá? A sequência anormal de erupção, que muitas vezes pode influenciar, né, ou a erupção ectópica, que a erupção ectópica seria uma erupção que não é a erupção correta do dente, ele acaba erupcionando em outra inclinação. E esse dado, que é um dado que nos assusta, que é a grande incidência das perdas precoces, né? Então, o que é importantíssimo também para nós ortodontistas é que se evite a perda dentária antes da hora, a perda dos dentes descidos, né? Por isso que sempre nós dizemos que o melhor mantenedor de espaço é o próprio dente descido, né? Então, o dente descido não tem só as funções de mastigação, as funções de estética. Ele também tem as funções do quê? De manter espaço para o dente permanente. Olha lá. Então, o que é uma perda precoce de dente descido? É quando um dente descido ele acabou esfoliando antes do tempo. E como que a gente pode tentar evitar isso, né? Medidas preventivas de escovação e fio dental, né? Uma cooperação, né, do paciente quando ele vai fazer um tratamento restaurador, fazer com que ele tenha uma dieta, né, que não seja rica em carboidrato e açúcar, mas sim uma dieta mais branda, que evite isso, e que toda vez que o paciente acabar se alimentando disso, que ele consiga fazer a higienização de uma forma rápida, posterior, né? Então, todos esses cuidados, nós temos que também conversar com o nosso paciente para tentar melhorar isso, né, para que evite dessa forma a perda precoce. Olha lá, ó. Quando eu tenho a perda de espaço na dentição descida devido a uma perda precoce, é como se a perda precoce ela fosse um fator etiológico gravíssimo que vai levar a uma desarmonia oclusal. Então, o que acontece, né? Como a gente está vendo no esquema ao lado e no esquema aqui inferior, a gente percebe que a perda do elemento dentário descido levou à migração dos dentes adjacentes, né? E aí a migração desses dentes adjacentes levaram o quê? A perda de espaço, tá? Então, a perda da posição de equilíbrio, né, leva a esses movimentos indesejáveis devido à perda precoce do dente descido. Olha lá, ó. Toda vez que eu tive uma perda precoce de dente descido, na arcada superior existe um comportamento e na arcada inferior existe outro comportamento. Se eu perder, por exemplo, o dente 85, o que vai acontecer? O dente 46 vai mesilizar e o dente 84 vai distalizar. No caso de perda dentária superior, o dente mais anterior ao espaço perdido não distaliza, mas a gente tem a mesialização do dente mais posterior. Então, na perda, por exemplo, do elemento dentário 65, né, o dente 26, ele vai mesializar, tá? A perda precoce, ela é sempre considerada quando o dente permanente está fazendo pelo menos um ano ainda para ele erupcionar. E toda vez a gente pode entender esse processo de perda precoce, se é uma perda precoce ou não. De que forma? A gente pode fazer uma radiografia, né, do dente sucessor permanente e verificar o estágio de formação radicular dele. Se ele tiver com o estágio de formação radicular com 2/3 de raiz formada, né, e a coroa, logicamente, toda formada, esse dente já vai vir na boca, não vai ser uma perda precoce. Agora, se esse dente está do estágio 6 de Nola para trás, que seria a coroa completamente formada, aí, necessariamente, a gente vai ter que colocar um mantenedor de espaço. Por quê? Porque senão esse espaço vai ser perdido. Então, a realização de uma radiografia periapical ou de uma radiografia panorâmica, ela vai nos ajudar muito a realmente ter certeza se isso é uma perda precoce ou não. Bom, aí fica a nossa dúvida, né? Quando a gente vê a perda de um dente descido, nós vamos manter só o espaço ou nós vamos recuperar o espaço? Se a perda desse dente descido ocorreu, né, conjuntamente aí o odontopediatra, o ortodontista, e existe uma compreensão de que deva ser colocado, né, rapidamente esse mantenedor de espaço, aí o que vai ser? Você vai só manter. Agora, se esse paciente chegou de uma forma atrasada, há tempos que ele já perdeu aquele dente descido, provavelmente você vai ter que recuperar espaço. Vamos entender um pouco agora as formas de manter espaço, recuperar espaço
e até os tratamentos que nós podemos fazer também com relação a isso. Mudar já? Mudamos. Ah, tá. A vida aqui, as dúvidas podem ser respondidas no final. Eu coloquei aqui no chat. Vamos lá, estou aqui com a doutora Rebeca, está me ajudando aqui. A gente tá colocando o seguinte, que as dúvidas, vocês podem colocar no chat, entendeu? Nós vamos tentar responder, eu e a doutora, e aí a gente responde, acho que tudo no final, acho que fica melhor, tá bem? Mas já podem ir colocando, que ela já está ali atenta com as perguntas, tá? Sintam-se à vontade. Então, aqui, por exemplo, seria uma característica de um mantenedor de espaço devido à perda aí dos 4 incisivos superiores, né? Então, um mantenedor de espaço como esse, olha que interessante. Ele pode ter, os mantenedores de espaço, eles podem ter a característica de um mantenedor funcional, tá? De um mantenedor que tem até a característica estética e levar até uma característica ligada à parte psicológica do paciente. Imagina um paciente uma criança, né? Quando ela no relacionamento social dela, ela não tem outros 4 incisivos e todos os coleguinhas terem, né? Então, isso daí pode levar ao quê? A criança ter vergonha, a criança ficar retraída, e ela está tendo o quê? A formação dela naquele momento. Então, é muito importante que seja indicado exatamente para que o ortodontista possa fazer algo e recuperar esses dentinhos para ela, para que ela possa usar esse aparelho e dessa forma ela está recuperando essa oclusão, né? Então, além do aspecto funcional, a gente tem que entender também o aspecto estético e psicológico para a criança. Bom, então, quando nós vamos manter espaço? Quando nós tivermos a perda precoce de um ou mais dente descido, né? Existe um estudo também, né, que o ortodontista pode fazer, ou clínico geral mesmo, que seria a análise da dentadura mista. Existe a análise da dentadura mista de Tanaka Johnson, de Moyers, né? São análises que vão mostrar se existe realmente espaço para que eu possa mantê-lo, né? Ou se está faltando espaço, né? Então, a gente vai manter esse espaço, evitar o fechamento desse espaço, caso essa análise da dentadura mista, por exemplo, der 0 ou positivo, né? E sempre é importante que a gente olhe a presença do germe do dente permanente, sucessor, né? Porque se não tiver a presença do germe permanente sucessor, você tem que incluir isso no teu planejamento de tratamento ortodôntico. Muitas vezes aí você não vai querer manter o espaço, você vai querer até fechar, exatamente porque não tem o dente permanente. Então, você vai ter que fazer um outro tipo de planejamento. Bom, existem diferentes tipos de mantenedores de espaço. E como eu disse, né, em alguns minutos antes, o próprio dente descido é o melhor mantenedor. Nós temos alguns mantenedores de espaço fixo, que seria o banda alça, coroa alça, botão palatino de Nance, fica no arco superior, e o arco lingual de Nance no arco inferior. O banda alça e o coroa alça são mantenedores de espaço para dentes unitários, e o botão palatino de Nance e o arco lingual de Nance para vários dentes. Só que eles são mantenedores de espaços fixos, e eles não devolvem a característica funcional, tá? Então, o que acontece? Esses mantenedores de espaço, eles necessitam também de bandas, tá? E nós, na verdade, não conseguimos ainda ter bandas, né, dentro dos centros, né, de especialidade. E aí a gente demandaria de, vamos dizer assim, outros materiais, né, alicates, cimentos, né? Acredito que seja também o objetivo futuro da rede. Mas hoje nós vamos trabalhar mais com o quê? Com os aparelhos ortodônticos removíveis, que são tão bons quanto, eu posso dizer isso, e ainda eles têm um aspecto da funcionalidade que os mantenedores de espaço fixo não trazem, né? Então, essa funcionalidade ela vai ser ainda mais benéfica para aqueles pacientes. Então, nós teríamos aí, né, as indicações, né, que podem ser para um único dente ou para vários dentes. Vocês estão vendo aí, mantenedores de espaço superior, mantenedor de espaço inferior, né? A gente vai depender da colaboração do paciente, né? E o importante é que nós podemos colocar, inclusive, dentes de estoque.
que na hora que nós colocarmos dente de estoque, isso faz com que seja mantido a função mastigatória do paciente. E, além disso, os hábitos parafuncionais também podem ser tratados, né? Hoje em dia, a gente tem muito paciente, por exemplo, com bruxismo, né? A gente pode colocar os dentinhos de estoque para ajudar nesse sentido, e nós podemos, inclusive, colocar placas também, né, com coberturas oclusais removíveis, que também vão ajudar nesses problemas relacionados ao bruxismo infantil, que também está acontecendo muito atualmente. Vocês percebam que as contraindicações são mínimas, né? Então, logicamente, paciente que não colabora, que não usa o aparelho, né? E pacientes com sensibilidade ao acrílico e metal, que isso é muito raro, né? Então, os mantenedores de espaço removíveis, eles praticamente podem ser indicados para todos os pacientes. As vantagens, né? Então, é de fácil confecção, né? Então, hoje em dia, né, existe o ortodontista da Sensa, ele consegue fazer o aparelho que ele vai usar no paciente, né? Então, ele tem condições de fazer a confecção, né? Fornecido para os ortodontistas aí, material para isso, alicate, fios, né? Acrílico. Então, se consegue fazer essa confecção, né? É um aparelho de fácil higienização, tá? Então, ele não vai ter custo para o paciente, ele é de fácil higienização, porque na hora que o paciente tira o aparelho para se alimentar, vai escovar os dentes e vai escovar também o aparelho, e ele vai restabelecer a função mastigatória pela presença dos dentes de estoque, e ainda na região anterior ele vai devolver a estética dentária, tá? Então, o AOR, que é aparelho ortodôntico removível mantenedor de espaço, seria realmente um aparelho completo dentro dos mantenedores de espaço. E a desvantagem maior seria exatamente a colaboração do paciente. Mas, como eu falei, o ortodontista ele vai achar meios aí para que o paciente colabore, incentivar o paciente do uso, mostrar para ele como ele usa, mostrar para os pais e para o paciente a oportunidade que ele está tendo, entendeu? Muitas vezes, como eu falei, fazer um aparelho individualizado, né, para aquela criança. Então, tudo isso vai ajudar muito para que ela possa realmente usar aquele aparelho. Essa imagem eu gosto muito porque, olha que interessante, né? É uma paciente com 2 coroinhas de aço, né, nos molares aí inferiores, né? E a paciente ela só tem aí 2 dentes também superiores, que seriam os segundos molares descidos, que também são coroas de aço. E aí foi feito 2 aparelhinhos removíveis, praticamente uma reabilitação, né? Uma reabilitação, parecem aí 2 próteses removíveis, né? Então, com característica até de prótese total, né? Quando a gente olha de frente assim, né? Então, isso pode ser feito para a criança. Imagina, né, a criança recuperar isso de uma criança que só tem 6 dentes descidos e são posteriores, né? Então, isso é um ganho, assim, fantástico. E nós podemos fazer isso, né? Então, acho que isso é algo, assim, muito representativo, tá? Bom, quando nós já perdemos espaço, a gente pode olhar isso na dentadura mista, na análise da dentadura mista, a gente pode olhar isso diretamente clinicamente, né? Aí nós podemos aí ter vários riscos que são levados à oclusão dentária e à nossa cavidade bucal. Alguns deles, a impactação dos dentes permanentes que virão na posição desse dente descido que foi perdido precocemente. Além disso, os molares começam a se inclinar mesialmente, né? E devido à perda de espaço nessa região, a gente pode começar a ter problemas de falta de espaço, e aí a falta de espaço gera o apinhamento dentário. Então, nesse caso, eu tenho que partir para quê? Para a recuperação de espaço. Eu tenho 4 formas de recuperar espaço, tá? Eu tenho a expansão da arcada dentária, que pode ser óssea ou dentária, a vestibularização dos incisivos, que eu ganho espaço, a desinclinação dos molares, que muitas vezes migraram para o espaço, e a distalização de molar. Então, essas são as 4 formas que eu tenho de recuperar espaço no ar. O que nós podemos trabalhar, né, para ajudar esse nosso paciente da rede? Então, a gente poderia, inicialmente, trabalhar com a expansão da arcada, né?
O aparelho que vocês estão vendo aí do lado esquerdo é o aparelho quadrihélice e do lado direito é o aparelho ortodôntica movível com torno expansor. Esse aparelho do lado direito dá para a gente fazer, inclusive ele está com uma molinha digital no dente 21, que nós também fazemos, né? Isso daí ajuda o quê? No descruzamento da mordida, né? Exatamente quando ela sofre uma expansão dentária, tá? No caso de um problema esquelético, aí a gente já teria que lançar a mão, por exemplo, no disjuntor palatino, algo assim, tá? Então, a gente acaba fazendo as situações da arcada dentária de forma, como eu acabei de falar, dentária, né? Através do uso do torno expansor ou do parafuso expansor. Aqui seria o uso de molas, né? A gente chama isso de molas digitais. Essas molas digitais de vestibularização de incisivos, elas podem, inclusive, descruzar a mordida, né? E a vestibularização incisiva, ela gera também com que nós consigamos mais espaço no arco dentário, né? Então, também seria importante para isso a vestibularização de incisivo. Então, aqui nós teríamos o aparelho ortodôntico movível superior, né? Com cobertura oclusal. A cobertura oclusal muitas vezes é usada para facilitar o descruzamento anterior. E aqui o uso das molas digitais na região anterior para vestibularizar esses incisivos. Aqui seria, agora, no caso das desinclinações de molares. Então, isso daqui é muito comum na perda precoce de dente posterior. Então, o que acontece na perda precoce de dente posterior? A gente acaba tendo, né, a perda precoce do dente posterior e aí o último dente, que no caso aí é o dente 36, vai mesializar. Só que essa mesialização dele é de coroa, é a coroa que mesializa. Então, nós vamos fazer o quê? Uma desinclinação dessa coroa para distal, né? Então, isso daí seria exatamente uma mola verticalizadora de molar que vai jogar esse molar para trás e conseguir fazer com que esse dente seja distalizado. Aqui mostrando, né, o uso da mola e a efetividade aí na recuperação do espaço do dente 14, né, desculpa, dente 15, o 14 está aqui, e aí utilizando a mola exatamente para recuperar esse espaço. Além da mola, né, nós podemos usar também o torno expansor. Só que aí o torno expansor não vai ser mais para aquela expansão transversal, né? Esse torno expansor ele vai ser colocado no sentido anteroposterior, exatamente para que ele possa aumentar o espaço que foi perdido, né? No caso aí, ó, ele está distalizando, por exemplo, o dente 26, através do uso do torno expansor, né? O torno expansor aí está sendo bastante efetivo nesse sentido, né? Fazendo a distalização do dente e aí recuperando espaço. E a última forma, que seria o caso da distalização dos molares, né? Então, a distalização dos molares, né, ela é uma forma importante também. Nós não colocamos aparelhos extraorais, placas labiativas, mas nós temos também um serviço dentro da Sensa, onde nós indicamos esses pacientes para, por exemplo, cursos de especialização, onde esses casos que nós não temos como acompanhar e realizar esses tratamentos naquela situação clínica, a gente consegue exatamente sempre direcionar o paciente. Então, para nós, o que é importante? É o paciente ter o tratamento que ele merece, tá? E aí a gente sempre vai tentar direcioná-lo, seja numa ortopedia mecânica, uma ortodontia corretiva, uma ortopedia funcional. Aí seria um exemplo, né, dos casos, né, de uso de aparelho extraoral e uso de placa labiativa para distalizar molares. Hoje nós temos também aparelhos internos, né, que nós podemos fazer distalização. A gente acaba mostrando esses aparelhos, são aparelhos que hoje são menos usados, mas podem ser usados tranquilamente em casa, né? Então essa daí é uma forma bem pura de distalizar dente, porque você não tem efeitos colaterais. Principalmente no caso do aparelho extrabucal, seria na arcada superior. Bom. Vamos falar um pouquinho agora sobre supervisão ativa de espaço. E eu entendo que a supervisão ativa de espaço, ela pode ser feita tranquilamente, não só pelos ortodontistas,
mas sim também pelos dentistas da rede, né? Esse procedimento seria um procedimento de desgaste proximal dos dentes descidos para que os dentes permanentes que estão na fase eruptiva possam conseguir ter espaço para sua acomodação dentro do arco dentário. Então, a gente pode fazer um slice. Slice seria o recorte, né? Recorte de um tamanho, de um pedaço da área interproximal do dente descido. Essa área interproximal seria exatamente a mesial do dente descido. Bem? Então, aqui, por exemplo, ó, um esquema para ser mostrado para vocês, né? Então, a gente está fazendo o desgaste aí de um canino para que o lateral erupcione com espaço. Depois, a gente está fazendo um slice no primeiro molar descido e depois um slice no segundo molar descido, permitindo, né, com que esses dentes possam ocupar o seu espaço no arco. Quais dentes? Os dentes sucessores, que seriam aí lateral, canino, primeiro pré e segundo pré-molar. Olha aqui, ó. Esse caso aqui, por exemplo, você não tem espaço para o 32 e para o 42. O que pode ser feito aí? Um desgaste interproximal de quem? Do 73 e do 83. A gente normalmente utiliza aquela ponta 2200, que a gente chama de bloco de lápis, ponta de lápis, né? E aí a gente faz esse desgaste tem que ser tanto na coroa quanto no limite de coroa e raiz, tá? Muitas vezes você pode, inclusive, fazer algumas sessões de fluoterapia, mas normalmente esses desgastes eles só ocorrem na região de esmalte dentário, tá? Então a gente vai tirar um pedaço dessa mesial para que esse dente 32 e 42 ele possa ter espaço para erupcionar totalmente na posição adequada. Então aí seria, ó, tá vendo? Ó, o desgaste na região de canino inferior para a erupção do lateral. Depois o desgaste na região de canino superior, também para a erupção aí do 12 e do 22, né? Então você consegue fazer isso, daí é uma supervisão ativa. O espaço que vai sobrar atrás, que a gente chama de espaço de impedância, que sobra atrás, eu estou recuperando os dentes da frente, eu estou usando. Se eu não faço isso, pessoal, os dentes vão ficar apinhados. E às vezes eu não preciso nem de colocar aparelho, só fazendo o desgaste interproximal, os dentes já se alinham, exatamente pela força da língua. Aqui nós teríamos, né, o desgaste do primeiro molar descido, tá? Inferior aí no caso também. E aí o que vai erupcionar agora? O canino permanente. Então o canino permanente ele vai ter espaço, né? Depois a gente vai fazer o desgaste do segundo molar descido. E aí fazendo o desgaste do segundo molar descido, o que vai acontecer? Vai ocorrer a erupção do primeiro pré na posição adequada. E aí depois o segundo molar descido vai esfoliar e aí erupcionar o segundo pré. Então, isso daí seria o quê? Seria uma supervisão ativa de espaço. Está faltando um pouco de espaço atrás, mas eu tenho sobrando um pouco de espaço atrás, eu estou passando ele para frente. Os dentes estão se alinhando de frente para trás, né? Isso é a supervisão ativa de espaço. Bom, e para finalizar nossa palestra, eu já estou passando do meu tempo, mas eu achava realmente que era muito importante que a gente pudesse abordar isso. Eu vou falar um pouquinho sobre essa extração seriada, só para que vocês tenham uma ideia, que é um procedimento também que pode ser feito no serviço público, né? O que é a extração seriada? A extração seriada é uma extração que é feita na fase de dentadura mista, onde você vai conciliar uma falta muito grande de espaço, né? Onde não existe uma relação adequada entre a parte dentária com a parte óssea. E isso tem que ser feito precocemente, tem que ser feito na dentadura mista. Então, esse procedimento terapêutico, ele é um procedimento onde a gente vai sugerindo a extração dentária. Então, tem que ser um procedimento de muita segurança do ortodontista e que ele tem que fazer conjuntamente, né, com o paciente, com a mãe, o pai do paciente, explicando toda essa situação. Para que eles acreditem e confiem na sequência. Porque a extração seriada é feita uma sequência de dente descido e uma sequência de dente permanente, que é o primeiro pré-molar, que é também extraído. Aqui, por exemplo, até uma publicação que a gente tem relacionado à extração seriada, e nós pegamos aí o paciente, né, ele tinha, se vocês observarem aí os incisivos, né, permanentes, ainda possuía, né, um molar descido inferior, né,
E, na verdade, ele já não tinha espaço, tá vendo, para canino, praticamente nenhum, né? Então, o que foi feito aí, né? Foi feita a extração dos molares descidos, aqui, ó, primeiro molar descido inferior, segundo molares descidos inferiores, e feito também, e superiores, né, segundo molares descidos, e feito também a extração dos primeiros pré-molares, superiores e inferiores. Então, uma extração sequencial, onde você faz extração de dentes descidos e também de primeiros pré-molares. Por quê? Porque a discrepância, a falta de espaço é tão grande que necessariamente você já sabe que você vai ter que extrair. Você não escolheu recuperar espaço, você escolheu fazer extração seriada. Então, a extração em série, que é a extração seriada, muita gente acha que é a extração só de dente descido, e não é. Você vai fazer uma extração de dente descido e dente permanente, né? Normalmente você começa ali por canino descido, primeiro molar descido, segundo molar descido, primeiro pré-molar, né? E aí depois, né, esses dentes se mantêm e aí faz a extração do segundo molar descido. Mas a sequência de extração seriada, ela está muito ligada à forma que eu vou receber o meu paciente, né? Por exemplo, nesse caso que eu acabei de mostrar, ó, você vai fazer o quê? Você vai adaptar a sequência ao paciente que você recebeu. Então, aí, no caso, eu vou tirar primeiro molar descido, né? Depois eu vou tirar primeiro pré-molar, depois eu vou tirar segundos molares descidos. Tá? E aí a gente vai ter a erupção dos caninos e dos segundos pré-molares. E aí o meu arco fica praticamente pronto, sem eu colocar aparelho, né? Existem outras, né, outras indicações da extração seriada, que logicamente o ortodontista ele vai ter que observar. Mas caso vocês tenham pacientes com muita falta de espaço, né, indiquem também para o ortodontista, se for na fase de dentadura mista, que ele pode, de repente, até criar uma sequência de extração seriada para aquele paciente. Aqui seria, tá vendo? Ó, o caso sem colocar aparelho, né? Aí a gente já observa que ele tem aí os segundos pré-molares e os caninos, tanto superiores quanto inferiores, e o caso está praticamente pronto, né? Se for usar ortodontia fixa, uma ortodontia fixa fácil, só de alinhamento e nivelamento. O tratamento precoce, pessoal, ele gera isso, que seja um tratamento mais fácil na ortodontia fixa, sem a necessidade de extração dentária. Aí mostrando só as telerradiografias de norma lateral, né, do caso. A radiografia mais importante da ortodontia é a tele lateral, então muitas vezes quando a gente vai fazer tratamento que demanda diagnóstico bem preciso, a gente precisa dessa radiografia. Né? Existem algumas críticas à extração seriada, que seria se perder pré-molar numa fase de dentadura mista, que você tem que observar muito tempo o paciente, que muitas vezes você vai ter que fazer ortodontia fixa posteriormente, e que ainda a sobremordida pode se tornar mais profunda, né? Que leva até um perfil de reto para côncavo. Mas o importante, pessoal, que eu vejo dentro do serviço público é você poder tratar um paciente praticamente sem usar aparelho e conseguir ter um sucesso imenso no tratamento, tá? Então, acho que esse daí que é o ponto mais positivo que a gente tem. Então, o que nós, depois de tudo que nós falamos, podemos concluir, né? Que o sucesso dentro do tratamento precoce ele é importantíssimo para a vida daquele paciente. Isso vai ser conseguido quando nós conseguirmos o quê? Quando nós tivermos, né, exatamente a resolução dos fatores etiológicos, que ou foram totalmente eliminados ou não estão influenciando demasiadamente para gerar maloclusão, né? Quando nós geramos espaços adequados, né, para aqueles dentes que vão vir, né? E isso ocorre até o fim da dentadura mista, tá? Quando os desvios esqueléticos, nós podemos controlá-los, né? Muitas vezes, como eu disse, nós não temos ainda como fazer tratamentos ortopédicos, né, de grande porte, vamos dizer assim. Mas nós vamos também direcionar o paciente para isso, para que ele possa fazer isso. E, conjuntamente ao tratamento precoce, preventivo e interceptativo, a gente arredondar aquele caso clínico para que, se ele tiver que fazer alguma coisa no futuro, seja um tratamento ortodôntico fixo simples, vamos dizer assim, né? Então, controlar o crescimento esquelético, alinhar a oclusão com esse crescimento e evitar com que a gente deixe problemas futuros. Isso seria a ideia da ortodontia infantil e dos tratamentos precoces.
Bom, eu vou encerrando por aqui, aí eu coloquei uma foto aí aqui dentro da Sensa, né? Agradecendo, né, de antemão, né, a doutora Rebeca pelo convite, a doutora Cláudia pelo convite, a doutora Shirley, que não é tão da orto, mas que sempre está com a gente, nos apoiando, né? E aqui eu coloquei aí o nome de todos os ortodontistas que trabalham na rede, né, do Céu Norte, do Céu Leste, do Céu Oeste, do Céu Sul, doutor Cristiano no Céu Norte, a doutora Vanessa e a doutora Samara no Céu Leste, a doutora Yuri e o doutor Oder no Céu Oeste, e eu e a doutora Juliana no Céu Sul. Então, nós gostaríamos de nos colocar à disposição de vocês, né? Eu acho que a ortodontia ela tem trocado bastante ideia para realmente trabalhar, né, para o melhor da população, e também nós pediríamos aí realmente que vocês possam encaminhar seus pacientes com tranquilidade e tentar realmente nos ajudar, né, para trabalhar aí nessa parte ortodôntica da melhor forma possível. Eu sempre falo que juntos sempre a gente vai ser mais forte, tá? Agradeço aí a atenção de todos, né, e a paciência aí até o fim da palestra. Tem uma perguntinha aqui. Acabei de desconectar. Mas não sei qual que é. Eu vi aqui, Carol Falcão. A pergunta da Carol Falcão sobre o dente supranumerário. Consegue ler aí? Pode ler. Então, é o seguinte, aqui tem uma pergunta, né, da doutora Carol Falcão, se em uma dentição mista, em que já se nota a falta de espaço dental, se um elemento supranumerário estiver retendo um elemento permanente, pode ser indicada a exodontia desse elemento essa de imediato. Então, eu entendo que sim, doutor. Porque se você entende que existe a presença real de um dente extranumerário, supranumerário, você pode fazer a extração do mesmo de imediato, entendeu? Porque ele não vai ajudar em nada aí na oclusão, porque ele é um dente a mais. Então, pode ser indicado sim. Obrigado, viu, doutora Eve? Aí tá. Tá lendo aí, né? Todo mundo gosta da palestra. Eu tenho uma pergunta, professor Evandro. Doutora Rebeca me colocando, né? Eu acho que estão me ouvindo, dá para ouvir, né? No caso, assim, eu como clínico geral, né? A colega como clínico geral vê uma situação de mapeamento que está se agravando, né? Dentro da dentição mista, e de repente ele lembrou da questão da extração seriada que ele poderia encaminhar para o CEL. Aí, no caso, o ortodontista do CEL passaria essa sequência de extração seriada e o paciente voltaria para realizar com o clínico geral? Uma boa pergunta também. A doutora Rebeca está colocando o seguinte, um dentista, né, da rede pública, ele enxerga uma falta de espaço significativa, né, apinhamento dentário, que pode ser compatível com uma extração seriada, né? Aí a pergunta dela é se o ortodontista trata o paciente com a extração seriada e faz o acompanhamento dele de que forma e que pode, inclusive, voltar para o clínico, fazer as extrações? A resposta também é que sim, né? O que vai acontecer? No procedimento de extração seriada vai ser feito um diagnóstico e aí o ortodontista vai indicar a sequência de dentes a serem extraídos, que pode, inclusive, ser feito diretamente para o próprio clínico, né? O odontopediatra ou o clínico, e aí ele vai fazer exatamente essa sequência de extração seriada, e aí o ortodontista vai realizar as radiografias necessárias para ver os momentos adequados para se fazer as extrações. E aí também pode fazer o acompanhamento, o clínico encaminhando para o CEL, para ver se está no momento de fazer a próxima sequência. Exatamente. Trabalho conjunto e também o ortodontista, ele ter uma ideia de quando o paciente tem que estar vindo para ele fazer a sequência da extração. Certo. Boa pergunta também. Olha, 3 ótimas perguntas. Com relação ao bruxismo infantil, como proceder dentro da ciência? Doutora Fernanda, realmente eu tenho até me assustado com a quantidade de pacientes com bruxismo infantil. Eu acho assim, o bruxismo infantil é algo que está aparecendo muito e a gente vê que é uma realidade
às vezes com crianças que têm dor e com desgaste realmente nos dentes, né? Então, o que nós entendemos relacionados ao bruxismo infantil? Nós podemos colocar placas que seriam aparelhos ortodônticos removíveis com cobertura oclusal, isso já ajuda no tratamento paliativo do bruxismo. E aí você pode fazer aí uma interação também multidisciplinar, né? De repente fazer um encaminhamento aí para um psicólogo com relação a essa criança, estimular, né, que essa criança faça atividades aí de lazer, que ela consiga se desligar um pouco do dia a dia, da concorrência, do que a pressiona, do que a deixa ansiosa, né? Então, isso tudo a gente pode estar trabalhando. Então, se tiverem aí paciente com sinais de bruxismo, podem encaminhar também para os ortodontistas aí da rede. Então, ali uma pergunta. Mais alguma? Agradecendo, elogiando, muito proveitosa a palestra. Aí, Peixoto escreveu aqui, Carol Falcão também, está comentando que tem recebido muitos pacientes com bruxismo. Acho que é isso, né? Eu acho que foi bem esclarecedora. Shirley, doutora Shirley, agradecendo também, ótima discussão. Né? Acho que vocês deveriam ficar um pouquinho aqui. Vamos aparecer. Vamos aparecer. Eu fico aqui atrás. Vamos aparecer aqui. Pessoal, a doutora Rebeca e a doutora Shirley vão vir aqui. E eu acho assim que. Tá atrás, o Marzinho. Vocês apareceram. Acho que vocês na frente não mais atrás. Pronto, Rebeca. Não, o que eu ia falar também que eu creio que os 4 céus eles são de portas abertas, né? Não somente a parte da ortodontia, mas com todos os profissionais para poder fazer essa ponte APS e céus, né? Tirando as dúvidas sobre encaminhamentos, sobre tratamentos, né, Shirley? E, pessoal, eu acho que o que eu tenho que falar aí um pouco, né, é que a Shirley, a Rebeca, a doutora Cláudia, realmente elas são, assim, pessoas que têm o perfil, realmente, de conseguir compreender a necessidade da população e conseguir alinhar, né, com vocês, dentistas, né? Então, eu falo assim que, na ortodontia, eu acho que essas reuniões que nós estamos tendo, e a gente começa a se sentir mais à vontade exatamente para ter o prazer de colaborar com isso. Então, eu queria aí fazer um elogio ao pessoal, a Shirley, a Rebeca e a Cláudia, realmente que parece que a ciência realmente no sentido odontológico, ela está cada dia melhorando e é fruto delas, porque realmente elas vivenciam isso. E eu acho que essa ideia de chamar as especialidades para que a gente possa discutir, para que a gente possa estudar, eu falo assim, eu sou um operacional, porque realmente elas que estão aí sendo a mente intelecta e conseguindo fazer com que realmente a gente possa evoluir. Tá? Então, acho que esse ponto é muito positivo e vai fazer só com que a gente possa crescer. Né? Então, acho que isso eu não poderia deixar de colocar no final da minha palestra. Tá? E agradeço aí a oportunidade, né, em poder ter falado um pouquinho para vocês e deixar aí que elas possam fazer o encerramento. Bom, obrigada. Pegando aqui um pouquinho a deixa do professor Evandro, professor Evandro, né, colega e também professor, é que a gente se esbarra aí na CESA, na UEA, então chamo sempre ele de professor. Então, agradecer o professor Evandro, em nome da Secretaria de Saúde, a doutora Chádia, a doutora Djalma, nossa gerente do Departamento de Atenção Primária, Sonja, e a nossa gerente de saúde bucal, Cláudia Carvalho, que nos dá também esse total apoio. O meu guarda-roupa de Júlio Laranja está quase se acabando. Olha, eu não tinha quase roupa de Júlio Laranja. Agora eu descobri que eu tenho um monte de peças já por causa da Rebeca. E assim, gente, muito obrigada a todos que participaram, a todos que estão empenhados na campanha. Hoje eu estive lá no Luiz Montenegro, né, com as grávidas. A Rebeca tem ido também. Então, em todas as unidades, né, que mandaram, que estão tendo essa programação, que vão ter, né, até o final do mês, essa programação super importante. E a
a abertura que a gente tem de esclarecer dúvidas para a população. Então, hoje eu estive lá, assim, bem pertinho, né, vendo as perguntas das grávidas, das dúvidas que elas têm, e é super importante que nós, profissionais da saúde, estejamos juntos com enfermeiros, né, com o nutricionista, com as outras áreas. Porque aí vai falar, aquela enfermeira vai falar de amamentação, não tem nada a ver com a saúde bucal. Tem muita coisa a ver com a saúde bucal. Né? Então, é muito importante, eu achei legal, porque de manhã a enfermeira também falou sobre a amamentação e foi muito multiprofissional. Não é só a saúde bucal, então todas as unidades estão empenhadas em trabalhar nessa campanha. E assim, agradecer, acho que na verdade a mentora e tudo foi a Rebequinha mesmo, nossa Rebeca, né, que tem se empenhado a parte toda de científica, ela tem buscado, e os colegas ortodontistas também, em especial também o Evandro, a doutora Vanessa Caliri, e os nossos ortodontistas aí do CELS que também estão recebendo os nossos pacientes. Aí, obrigada a todos que participaram. E aí a questão da gravação, que algumas pessoas tinham perguntado, a gente ainda não sabe ainda se, porque estava com problema de fazer um download, mas a gente vai tentar resgatar essa palestra para poder compartilhar para os colegas que estavam atendendo e não puderam assistir. Então, Rebeca, com você a palavra aí. Obrigada a todos, gente. Não, mais uma vez, agradecer a contribuição, a aceitação desse desafio, né? Não está bom aqui, do professor Evandro. Já há muito tempo que eu queria essa palestra. Agradecer mesmo, dizer que eu estou assim, muito satisfeita, meu coração está muito alegre com essa oportunidade, a parceria da Sheila, e não só colega de trabalho, mas amiga também, e de toda a equipe da GESAB, do nosso departamento, da Censa, que comprou a ideia, acreditou na campanha, aderiu à campanha, já é projeto de lei também para institucionalizar aqui na cidade de Manaus a campanha. E assim, falando aquela famosa frase, né? Prevenir é simplificar. E muito do que o professor comentou agora na palestra dele, muito deve ser feito e pode ser feito na atenção primária, né? Com a prevenção, a partir daí, né? Prevenção a partir do pré-natal odontológico, da puericultura, do atendimento às crianças de 0 a 2 anos, das crianças maiores, até mesmo a prevenção com a própria ação coletiva de escovação dental. Porque a gente, dessa forma, evita cáries e mantém os dentes tecidos na boca, né? Evitando a perda de espaço, né? Então, o procedimento mais simples é um dos mais importantes dessa prevenção, dessa simplicidade de tratamento, né? E o slogan da campanha, que é cuidados precoces, sorrisos para toda a vida, espero assim que fique assim bem entranhado assim nos nossos pensamentos, na nossa memória, na nossa garra, né? De buscar isso a cada dia. E agradecer a cada um dos colegas também que assistiram a palestra, que assistirão depois pelo YouTube. E é isso. Vou só mandar um beijo para minha irmã e para minha mãe, que acho que estão me vendo aí, matando muita saudade. E mandar um abraço para todos os dentistas aí que tiveram a paciência de estar com a gente até agora, tá? É legal que a gente olha os nomezinhos de todo mundo aí, conhece, lembra, e acho que isso é muito bom. Acho que essas discussões são muito proveitosas e que continuem aí sempre, tá? Tchau, gente. Boa tarde a todos.